Jogos de futebol importantes. Quero lembrar você que amanhã temos a possibilidade... Pra mim ele estreia. De qualquer jeito ele entra em campo. A questão é, vai jogar um tempo, vai jogar 30 minutos e por aí vai. Atlético Goianiense e Corinthians, o jogo é na casa do Timão, ingressos todos comercializados e o Timão estará em campo buscando essa estreia e, claro, os 3 pontos que são inegociáveis, minha gente, não é isso? É isso, o Corinthians precisa vencer ou vencer o Atlético Goianiense para não se prejudicar ainda mais. Tem até uma perguntinha aqui, né? Se não vencer, o Timão se complica de vez? Eu acho que o Corinthians já está complicado. Ele não vai se complicar de vez, ele já está. Ele precisa sair dessa situação e uma vitória contra o Atlético Goianiense dá uma certa tranquilidade. Lembrando que o Corinthians venceu o Fortaleza por 2-0, um resultado bem inesperado para muitas pessoas, inclusive para mim, assim, achava que o Corinthians não ia conseguir vencer pela forma que foi, né? Dominando muito o Fortaleza. Então tá mais tranquilo pro jogo da volta. Eu acho que vai conseguir se classificar diante do seu torcedor e depois enfrenta o São Paulo, que é um empate até esperado. São Paulo que tá bem encaminhado também, né, PDV? Depois pode falar sobre essa questão da Libertadores, um 0-0 que deixa o São Paulo vivíssimo pra esse jogo da volta, decidindo em casa. Mas o Corinthians precisa vencer esse jogo. É superior ao Atlético Goianiense nesse momento, vai contar com o auxílio de reforços e sobre o Depay, pelo menos 45 minutinhos, né? Muita expectativa em cima dele, pelo menos 45 minutos em campo para poder alegrar o torcedor e é um confronto bom para ele poder estrear também, né? Porque é uma equipe bem inferior ao Corinthians e a gente vê que o Garro não cansa de dar assistência, né? Então é um bom jogo pro Memphis Depay estrear, diferentemente se ele, por exemplo, estreasse contra o São Paulo, que aí eu acho o jogo mais complicadinho, apesar do São Paulo viveu uma oscilação no Campeonato Brasileiro, né? Mas acho que aí seria bem pior. E o que você falou, Gabi, assim, você coloca o Depay pra estrear contra o São Paulo, a torcida do Corinthians, ela, entenda o que eu vou dizer aqui, ela não tem a característica, por exemplo, de muita torcida que o cara toca na bola 1, 2 vezes e começa a vaiar, ela não é assim. Você tá falando da torcida do Flamengo ontem. Não quis mencionar nomes, mas fica a critério. Ela não tem esse traço, né? Algumas torcidas têm. Aí você bota o cara lá, o cara começa a dar 1, 2, 3, 4 toques, às vezes você, não vou dizer que você queima o Depay, mas dá uma quebrada no ritmo. Agora, bota o cara, 30 minutos ali, segundo tempo, o PDV, fala, ó, Atlético Goianiense, sei lá, perdendo por 1-0, irmão, you do whatever you want, entendeu? Você faz se você quiser lá na frente, o cara faz gol, já pronto, acabou, entendeu? Já saiu a pressão, já fez o gol, ou se não fizer gol, já dá aquele primeiro contato com o torcedor, faz uma graça. E eu queria entrar num mérito aqui com vocês. Independente disso, de placar, de brasileiro, qual vai ser a realidade do Paulo do Vale? Eu ia falar do Paulo do Vale no Corinthians. Qual vai ser a realidade do Depay no Corinthians? Ele vai amassar? Ele vai ser o titular absoluto? Ele vai ser um cara que pro futebol brasileiro vai quebrar e falar, caramba, esse cara chegou, tipo assim, jogando mais do que, sei lá, Lucas tá jogando no São Paulo, jogando mais do que, sei lá, Hulk jogou no Galo e por aí vai? Ô Martelli, hoje o Depay foi treinar com aquela regatona da Gaviões da Fiel, né? Então assim, a começar pelo extracampo, o homem tá bem. Ele tá... O briefing foi bem enviado. Isso, ele Irmão, está... tu veste essa camisa e não tira. Não, e vestiu, hein? Vestiu no homem, vestiu. Ficou bem, né? Ornou, combinou. Não ficou meio desconexo, ficou legal. Agora, eu acho que a grande questão do Depay, ô Martelli, pro jogo de amanhã, não tenho dúvida de que se ele entrar tendo um tempo razoável em campo, eu apostaria que ele faz um golzinho. Eu aposto que ele... o Corinthians é meio assim, né? O Thales Magno estreou com gol. Verdade. Lembra do Ronaldo contra o Palmeiras, aquela coisa de louco em Presidente Prudente que caiu alambrado, balançou tudo. Mas foi ele algo... tem um olho, né? O Ronaldo sempre teve Vamos esquecer esse jogo aí, né? Não, mas... o Ronaldo, eu acho que até o palmeirense esse dia ficou meio emocionado. Não, hoje em Foi dia... coisa de maluco, né? Coisa de maluco. Jesus, barra Deus, barra sua qualquer religião que seja, olhou pra... Olha o homem ali de Gaviões aí, ó, nosso no Twitter YouTube, aí. boa. No YouTube, ó, tá a imagem do Depay com a camisa dos Gaviões da Fiel. É o Igor que tá por lá, grande Igor no Twitter aqui da Rádio Bandeirantes. O Igor que também, você acha que o Igor combinaria com essa... mas fácil. Com essa regatona? A lata dele, não é regata isso aí, né? Com essa Isso aí não é regatona regata, da tá? Gaviões. Começa daí. Não é verdade, não é regata não, é verdade. É uma camiseta, o Igor gosta tanto do tradicional. Corinthians que ele tirou a imagem do YouTube. Tirou? Porque o Igor é São Paulino nato, não, sabe, para. né? Acho São que essa Paulino, daí, inclusive, não, é a homem, tradicional, o homem né? é palmeirense... Pouco palmeirense, né? Daqueles
daqueles. Corneteiros daqueles. Corneteiros daqueles. O Depay, a gente tem que falar sobre isso. Agora, Marcelo, eu queria falar só. Amanhã eu acho que ele pode ter a mística, ter essa estrela. A grande questão do sucesso do Depay no Corinthians é uma só. É física, a parte física. Se ele não tiver problemas físicos e ficar mais no departamento médico do que em campo, eu tenho certeza que ele vai dar certo. Agora, a parte física pode sabotar o Depay no Corinthians, porque ele vem tendo alguns problemas físicos nos últimos tempos. A gente tem que lembrar bem que o Depay ele faz um movimento, um fluxo diferente, né, Gabi? Porque o que acontece muitas vezes? O cara tem 36, 37, às vezes 35 anos, cai num futebol sul-americano, o Cavani fez isso, cai no futebol brasileiro, o Hulk fez isso também, mas assim, acho que ele veio com uns 34, e aí você começa a falar, o cara tá em não decadência técnica, mas muitas vezes física, com exceções, por exemplo, o Hulk, cara, o cara tá fininho sempre. O Lucas tá bem, né? Também, como você citou de exemplo. O Lucas chegou mais cedo também. O Depay, ele chega com 30 anos. Sim. O Depay, ele tem, assim, eu vou ser muito conservador. Ele tem o contrato dele com o Corinthians de 2 anos aí, que é pro cara jogar em alto nível. Sim. Não tem discussão, ele tá em alto nível. Tem que estar em alto nível, a não ser que seja a parte física que o PDV tá falando de um cara bichado, no bom sentido. Como, por exemplo, o Renato Augusto sempre teve problemas de lesão. Consertaram ele lá no Corinthians, né? Tô usando verbos aqui bem superficiais, mas você tá me entendendo, você em casa. Mas ele não tá naquela... Sabe, tô perdendo uma massa magra, tá mais difícil, tô mais cansado. É pra ele voar. E tem a questão do ritmo também, né? Que vai ser muito importante pra ele. Até porque o Depay tá acostumado com outro tipo de calendário, um outro tipo de futebol. Aqui no futebol sul-americano ele vai ter Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Quem sabe aí se o Corinthians conquistar a Copa Sul-Americana também vai ter mais uma competição pra jogar no ano que vem. Então tem essas outras questões que vão envolver nesse aspecto. Sobre a parte física, também tô nessa com vocês. Vai depender também se o corpo dele não vai prejudicar ele mesmo. Só que pelo que a gente tem visto, tem sido feito um trabalho muito bem feito em cima do Depay, nessa preparação para ele poder estrear, para ele poder ter condição de jogo, mas só realmente nos 45 minutos que sejam aí que ele possa jogar, que a gente vai ver, porque a gente teve o exemplo do Héctor Hernandes também, né, porque entrou, ficou 2 minutos e saiu lesionado, então também tem essa questão pra gente ver, só que assim, pelo que a gente consegue enxergar do que o Depay mostrou durante a carreira também, e nessa chegada ao Corinthians, todo o trabalho tem sido feito para que ele não tenha nenhum tipo de problema físico nessa reta final, até porque é uma reta final extremamente importante pro Corinthians. E eu não tô falando das Copas, tô falando do Campeonato Brasileiro. O Corinthians precisa reagir e precisava de um jogador como ele, que essa era a grande questão. O Corinthians precisa de um atacante, de um finalizador ou de um centroavante nato ali, um cara que fica embaixo do gol, que não é de criar jogada, é só finalizador mesmo. E o Corinthians acaba contratando esse cara que vai ajudar em criação também, mesmo com o Garro fazendo muito bem essa função, mas é um finalizador, então o Corinthians conta com ele para essa reta final de campeonato. Então eu entendo que o trabalho do Corinthians, do departamento médico, tenha sido feito para que ele não tenha nenhum tipo de problema para quando ele fizer essa estreia, ele ajudar o clube durante o resto da temporada. Olha, a gente não